E agora, tchananã, direto da galáxia, ou das galáxias, ou do cosmos. Alô, Cosmos! Tá pronto aí? Espera um pouquinho aqui. Caramba! E olha que não veio só ela não, hein? Tem uma egrégora gigantesca. Com vocês, Ninete Rocha! Eu sou Ninete, para quem não me conhece. A minha formação é em psicogenealogia, psicologia, já fiz terapia reencarnacionista, aromaterapia, enfim, fiz uma série de terapias. Dentro do que eu vou falar hoje, que é a rede de Indra, fazendo um balanço de toda a minha história, o que eu vejo? As pessoas que têm conexão com seres estelares, com mestres ascensionados, elas já nascem com essa conexão. São pessoas que nascem e que olham para tudo que acontece à sua volta e falam assim, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Eu não me encaixo em nada disso. São pessoas que olham para a sua família, olham assim e falam assim, gente, mas será que eu pertenço a esse grupo? Será que eu pertenço a esse local, a esse lugar? E muitas vezes sente uma saudade absurda, absurda da sua casa original. Durante o passar dos anos na sua vida, vai tendo conexões e que muitas vezes não consegue perceber que são conexões com eles. A gente só consegue compreender isso quando a gente chega num certo nível de consciência. Então, quando eu tinha 12 anos, eu olhava para o céu e dizia assim, minha casa não é aqui. Eu moro naquela estrela, e eu via uma estrela muito brilhante e acreditava que morava naquela estrela. Depois, com 14 anos, mais ou menos, eu comecei a receber a visita de um ser que eu olhava, eu achava que era um padre, porque era a minha referência, porque ele tinha uma blusinha, uma jaqueta, tipo do padre, com aquela golinha aqui, e só que era curtinha, e eu achava engraçado que a batina dele era a batina, né? Era curta. E eu olhava para aquilo e ficava muito assustada, porque aonde eu estivesse, ele estava lá comigo. Então, se eu ia para a casa de uma pessoa, ele ficava do lado de fora da porta da casa da pessoa, ele só entrava se a pessoa permitisse que ele entrasse. E assim, eu acordava de madrugada com ele olhando para mim, até que a minha mãe, nessa história toda, me levou para um centro espírita, onde lá eles pediram para que ele não me acompanhasse, porque eu ainda era muito nova, e ele dizia, mas eu preciso trabalhar com ela, mas ela ainda é jovem, ela não entende, enfim. Aí ficou mais ou menos em stand-by. Só que esses seres estelares, eles acham um caminho para fazer com que você percorra tudo direitinho da forma como tem que ser. Junto com essas intuições, a cada passo que eu dava, a minha alma, ela se iluminava mais, ela sentia mais prazer em tudo aquilo que eu fazia. Então, eu fui estudar, eu fui ler a respeito, fui buscar informações, sem saber para onde isso ia dar. Teve um momento da minha vida que eu trabalhei com uma terapeuta que escrevi um livro com ela sobre terapias de vidas passadas, e até foi a Fátima Medina quem me indicou, e nesse livro tem uma parte, tem a história dela, e a gente foi para Arujá, e lá, conversando um dia à noite, sem ter muito o que fazer, ela falou assim para mim, escuta, vamos fazer uma regressão com você, porque olha só, eu escrevi um livro sem fazer uma regressão. Eu via, na época eram fitas cassetes, eu via as fitas e transcrevia a história e depois a gente organizava. Eu falei, vamos? Ela fez assim, o que você quer saber? Eu falei assim, nossa, ai. Eu falei, sabe o que eu quero saber? De onde eu vim.
Ela fez, como assim? Eu falei assim, eu quero saber a origem da minha alma. Ela fez, caramba, será que a gente consegue? Eu falei, vamos lá, você é boa pra caramba? Vamos tentar, vamos ver até onde vai. E fizemos a tal da regressão. Aí passei por vidas, cheguei na Idade Média e, de repente, eu estava deitada, ela estava deitada, sentada do meu lado. Gente, a gente estava usando um gravadorzinho, ó. Sabe esses gravador bem simples, sem quase recurso nenhum, com um microfoninho deitado aqui assim. Aí ela, um microfone que jamais pegaria o que pegou, jamais. Aí ela chegou num determinado momento, eu comecei a rir. Aí eu ri, aí ela falou assim, o que você está rindo? Eu falei assim, eles não estão deixando eu falar. Eles não estão deixando eu falar. Mas falar o quê? Não pode. É para você parar. E eu ria, porque eu achava a cena engraçada. E ela falava assim, não, vamos continuar. Vai mais profundo. E eu, não pode. E eu via ele sentado atrás de mim, de joelhos, assim, uma posição que ele estava assim, sentado em cima das pernas dobradas dos joelhos, e com as duas mãos aqui. E ele dizia, você não pode ir mais. Você não pode saber de mais nada, é para sua proteção. E eu falava, não pode, é para minha proteção. Eles não querem que eu fale mais nada. Não, mas vamos ir. Tanto ela insistiu, que aí eu fui. De repente, eu me vi numa nave. Quem assistiu Cocoon vai saber a forma do corpo que eu estou falando. Era um corpo longilíneo, de luz, e a gente via o coração pulsar muito forte. E aí, lá, eu me vi deitada numa câmara, onde eles tiraram a minha memória com um aparelho, eles tiraram todo o conhecimento que eu tinha, minha memória, e disseram que iam me preparar junto com o grupo para vir para a Terra. E aí, lá eu comecei, eu densifiquei o meu corpo estelar, e foi muito engraçado, porque aí as mãos começaram a crescer, os pés começaram a crescer, e eu andava estranho, porque andar com o corpo pesado era esquisito. Me colocaram numa sala para eu assistir como é que as pessoas viviam na Terra. Então, eu vi um casal copulando, deitados em cima de um tapete de pelo, né? Não era um tapete, era um pedaço de couro de pelo, num lugar bem rústico, e eles foram explicando, até que chegou um momento que ele fez, chega, acabou. Acabou. Aí eu comecei a rir, ele falou que chega, que acabou, para por aqui. Ele tá bravo. Ainda eu falava, ele tá bravo. Aí ela terminou o trabalho e tudo, e fomos ouvir a fita. Quando a gente começou a ouvir a fita, fora a minha história que eu estava contando, tinha de fundo um barulho assim. E eu falava assim, gente, que barulho é esse? E nós estávamos em 3 na sala. E aí ela falou assim, eu não ouvi esse barulho. A outra menina falou, eu também não vi, não tinha barulho nenhum. Que barulho é esse? E o barulho na fita. Eu falei assim, é o sistema linfático dele. Da onde eu tirei isso, eu não sei, mas foi a primeira coisa que brotou na minha boca. É do sistema linfático dele. E aí passou, a gente ficou assim meia, sabe? Quando você fica meio incrédulo, achando que... Enfim, quando essas coisas estranhas acontecem com a gente fica meio com o pé atrás, tentando entender o que é racionalmente. Aí, depois de um certo tempo, eu conheci um acupunturista chinesinho baixinho, junto com uma outra amiga. E um dia, numa reunião, a gente estava conversando, e eu falei para ele, e ele falou assim, eu tenho uns amigos que estudam ufologia, tal, e eu contei a história. Ele falou assim, vamos lá para conhecer esse meu amigo, tal, marcamos um encontro, conversei com o ufologista, ele pediu a fita, e eu só tinha uma cópia. E eu falei assim, olha, eu vou emprestar para você ouvir, mas eu quero que você devolva para mim, por favor. Não, pode deixar, eu devolvo, fica tranquila. E aí ele falou assim, você leva na minha casa? Eu falei, levo, porque eu não estava com a fita naquele momento, e ele deu o endereço. E ele, aqui em São Paulo, para quem conhece, ele morava perto da represa Billings, lá tem uns condomínios, e foi lá que eu fui levar. Gente, eu não sei como eu cheguei lá,
Cheguei, a casa era assim, sabe aquelas casas que a gente vai visitar, que eles, as- a- a- como fala, eles imobiliam para vender, né? Eles fazem aquela casa, põem a mobília dentro, só para a pessoa ver como fica a mobília, como é a coisa e tal. Foi assim, cheguei, entreguei a fita e achei estranho, porque não tinha nenhum vestígio de gente morando ali, e viemos embora. Conversamos 5 minutos lá, viemos embora. Resultado, sumiu fita, sumiu o homem, sumiu o chinês, sumiu todo mundo. A gente não conseguiu voltar para pegar fita, eu não consegui voltar a ter contato com esse chinesinho, e a história parou por aí. Então, ao longo da vida, a gente vai tendo esses contatos. E depois, quando chega aqui na frente, a gente começa a compreender tudo que eles estavam fazendo com a gente. Com tudo isso, eu compreendi que a gente precisa olhar para a nossa vida e ver para onde esse fluxo está nos levando. Até onde a gente pode ir, até onde a gente quer ir, deseja estar e como chegar lá. Com o tempo, eu comecei a receber mensagens em sonhos, em meditação, através de outras pessoas que chegavam e falavam assim: você tem que desenhar uma mesa, você tem que fazer uma mesa, eles estão falando que você tem que fazer um trabalho com eles, é uma mesa, é uma mesa, é uma mesa. E eu achava que era uma mesa reta, um desenho, como mesa radiônica. E relutei muito, porque é difícil a gente assumir uma responsabilidade dessa, né? Principalmente quando uma pessoa ela é como eu, que tem muito pé no chão, muito racional. Então, para mim foi muito difícil, mas quando a gente se coloca à disposição e fala assim, não, vou fazer, eles também colocam pessoas que nos ajudam a fazer. Quando eu disse, ok, vou fazer, aparece na minha vida um serzinho maravilhoso que a gente chama de Caco. E a Caco, ela fazia comigo, ela faz barra de axis. E toda vez que ela ia fazer trabalho de barra de axis comigo, ela fazia barra de axis mais alguma coisa. Ela falava assim, eu estou te fazendo barra de axis coisada, porque eu não sei nem o que eu estou fazendo com você. E eu falava, manda bala, vamos fazer, vamos experimentar. E nesse trabalho todo, isso começou a desbloquear. Essas informações começaram a desbloquear e começaram a chegar. E começaram a chegar, e começaram a chegar, e aí eu comecei a desenhar a mesa da Rede de Indra e descobri que não era um desenho, mas sim peças. Eram peças que eu tinha que mandar fazer para utilizar. Quando eu mandei fazer essas peças, eu falei assim, ok, né? Aí eu já estava numa comunicação mais firme com eles. Quando eu faço isso, eu começo a olhar para todas essas peças e falo assim, caramba, mas para que eu vou usar isso? Como eu vou usar tudo isso? Para que serve tudo isso? Aí um dia à noite eles chegam e falam assim, desce e monta a mesa. Eu desci e montei a mesa. Quando eu desço e monto a mesa, eles falam, se concentra, me concentrei. Quando eu abro os olhos, eu olho para as laterais e vejo como se fossem umas ondas quadriculadas. Então, o espaço, era como se não tivesse espaço nenhum do meu lado, e eu só visse essa malha que fazia essas ondulações. E eles disseram, essa é sua mesa. E aí eu fiz assim, uau, agora que eu já sei o que é, não sabia para que servia, né? Mas já sabia o que era, eu falei assim, preciso dar um nome. E aí, qual o nome, qual o nome, qual... Nisso, eu fui fazer uma constelação com uma amiga, porque eu também faço constelação, tenho formação em constelação familiar. Eu e a Fátima Medina, de novo, fomos fazer uma constelação com uma amiga nossa. E nesse dia, era um dia muito frio, e ela preparou para mim uma sopa para a gente, né? Uma sopa com vinho. Sentamos e começamos a tomar vinho. Quando a gente começa a tomar essa sopa com vinho, de repente ela para e ela só tinha tomado uma taça.
ela para totalmente, assim, fora de si, faz assim, vou pegar um livro para você. Vai até a estante, pega um livro, já com uma voz meio alterada, senta, pega a última página do livro e lê um livro do Amit Goswami. Ela lê um trechinho que falava sobre a rede de Indra. E ela fala assim, esse é o nome do seu trabalho. Eu olhei assim para a Fátima, sabe? Quando a gente olha assim uma para outra, faz assim, caramba, rede de Indra, pesquise mais a respeito. E aí eu fui pesquisar mais a respeito. O que é interessante as pessoas saberem, porque isso era uma pergunta, eu sempre fui muito curiosa e queria saber, como é que a pessoa consegue decodificar um negócio assim? Como é que decodifica um sistema de floral? Como é que isso chega na pessoa? Como é que decodifica uma mesa radiônica? Como é que decodifica uma mesa com uma rede de Indra? Quando eles mandam a informação para a gente, eles mandam uma informação, é uma caixa fechada. É um pacote filosófico completo, que você precisa abrir e tirar as informações. Só que tem muitas informações que você tira que você... É como se elas não estivessem nem pé nem cabeça. Porque imagina só, uma pessoa... Eu recebi um desenho desse daqui, não sei se dá para vocês verem, e falar assim, tá, mas para que serve? Eu recebi o desenho dessa torre aqui, ó, e aqui tem um cristal, e falei assim, caramba, para que serve isso? Foi assim que chegaram as coisas para mim. E conforme elas chegavam, eles iam falando, faça assim, faça assim, faça assim. Só que eu sou o tipo de pessoa que, ok, eu até faço, mas eu preciso entender o que eu estou fazendo. Se eu não souber o que eu estou fazendo, esquece, porque jamais eu vou usar em qualquer pessoa. Aí eu começo todo o trabalho e todo o estudo. Primeiro, eu fui entender o que era a rede de Indra. Então, a rede de Indra é uma história que diz assim, bem distante, namorada celestial do grande deus Indra, há uma rede maravilhosa que foi pendurada por um artífice habilidoso que se estende infinitamente em todas as direções. De acordo com o gosto das deidades, o artífice pendurou uma única joia brilhante em cada uma das intersecções da rede. Já que a rede é infinita, em tamanho, as joias são infinitas em números. E lá estão as joias brilhando como estrelas de primeira grandeza, uma visão maravilhosa para se testemunhar. Cada vez que você olha para uma joia dessas, ela reflete todinha essa teia com todas essas pedras. E quando você vai olhar o reflexo do reflexo, você vai enxergar de novo a mesma teia com todas as joias, e assim vai. Então, ao olharmos para o reflexo de uma delas nesta joia, descobrimos o reflexo do reflexo infinito. Isso simboliza o nosso mundo, onde cada ser está interrelacionado um com o outro. Então, a partir desta história, eu comecei a estudar e comecei a pedir a eles acesso a conhecimentos para montar toda a estrutura da rede de Indra. Confesso para vocês que não foi um trabalho fácil, muitas vezes eu tive vontade de desistir, porque é muita responsabilidade e é algo muito sério, porque para mim, por exemplo, chegar aqui, me expor e contar toda a história, abrir meu coração do jeito que eu estou abrindo e contar realmente como se você não está pautado nessa verdade, se você não está com uma base muito bem estruturada, você vai ruir e não vai dar conta. Porque é uma força e é uma energia muito grande que vem por trás. E é um trabalho onde você nunca está sozinho, você está sempre acompanhado. Então, aí começou todo o trabalho com a rede de Indra. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a me perguntar por que esse trabalho com o chakra cardíaco, por que esse trabalho com o coração.
Para que esse trabalho com o coração? Até onde isso tudo iria levar as pessoas que passavam pela rede de Indra? Porque era algo que para mim também era desconhecido. E aí chega até mim a seguinte história. Uma vez há muitos anos, o mundo era bem diferente do nosso mundo de hoje em dia. Existiam menos pessoas, vivíamos mais perto da terra, as pessoas entendiam a linguagem da chuva, as colheitas e o grande Criador. Sabiam até mesmo como falar com as estrelas e os povos do céu. Estavam cientes de que a vida é sagrada e que ela vinha do casamento da Mãe Terra com o Pai Céu. Era uma época em que tudo estava em equilíbrio. As pessoas eram felizes. Então, alguma coisa aconteceu. Ninguém realmente sabe o porquê, mas as pessoas começaram a se esquecer de quem eram. Ao se esquecerem, começaram a se sentir separadas. Separadas da terra, separadas uma das outras e até mesmo de quem as havia criado. Ficaram perdidas, vagando pela vida, sem nenhuma direção ou destino. Nesse estado de segregação, acreditavam que deviam lutar para sobreviver aqui neste mundo, para defender-se das mesmas forças que lhes concederam a vida, que tinham aprendido a viver com tanta harmonia e confiança. Logo passaram a se proteger energeticamente do mundo em que viviam, e em vez de viverem em paz com o mundo que estavam dentro deles. Ainda que eles tenham esquecido quem eram, intimamente, a dádiva de seus ancestrais continuava existindo. Ainda havia uma memória vivendo dentro deles. Durante a noite, dormiam e sonhavam que ainda tinham o poder da cura corporal, de fazer chover quando necessário, de falar com os ancestrais. Sabiam que, de algum modo, poderiam encontrar, uma vez mais, seu antigo lugar no mundo natural. Enquanto tentavam se lembrar de quem eram, começaram a construir coisas externas para se lembrarem das coisas internas, para se recordarem de quem realmente eram intimamente. Com o passar do tempo, chegaram até a construir máquinas de curar, fabricar produtos químicos para fertilizar os seus plantios e esticar fios para se comunicarem a longas distâncias. Quanto mais se distanciavam dos seus poderes interiores, mais atravancadas a sua vida ficava com as coisas que eles acreditavam que iam torná-las mais felizes. Como a história termina, será que as pessoas encontraram finalmente o poder e se lembraram de quem eram? Ninguém sabe, porque a história ainda não terminou. As pessoas que se perderam são nossos ancestrais. Somos nós que estamos escrevendo o final da história. O que você acha? Quando eles entregam isso para mim, eles mostram exatamente qual é o caminho que todo esse trabalho vai trilhar. Então, ali eu já sei, e eles mostram para mim, que todas as pessoas que estão prontas, que vêm para passar pela rede de Indra, elas vêm exatamente para entrar em contato com essa ancestralidade estelar e com todo esse conhecimento que ela tem guardado dentro de si. Aí, vocês podem perguntar, tá? Mas como é que elas têm tanto conhecimento assim? Como é que a gente tem tanto conhecimento assim? Cientificamente falando, nós somos feitos de átomos. Todo espaço que a gente olha, onde não existe aparentemente nada, está repleto de átomos. A distância entre eu e a tela do computador está cheia de átomos que juntos formam as moléculas de ar. Esses átomos juntos formaram a molécula que criou o computador, que cria essa conexão onde a gente conversa, que cria o celular, que cria a água. Uma coisa interessante que acontece é que quando esses átomos se dão as mãos, eles formam algo.
eles soltam as mãos, quando eles soltam as mãos, o que acontece? Aquele material começa a se deteriorar. Esse material se deteriorando, a gente acha que ali acabou tudo. Engano nosso, porque o que acontece é que simplesmente os átomos se soltam e voltam para a natureza. Então, quando dizem que temos dentro de nós a poeira cósmica, também temos também átomos da poeira cósmica. Quando a gente fala assim, caramba, como é que a gente consegue se conectar com a egrégora de Einstein, ou com a egrégora de Tesla, ou com a egrégora de Buda? É porque um dia eles estiveram no nosso planeta, átomos se juntaram para dar vida ao corpo que eles habitaram, e quando eles morreram, esses átomos se soltaram e ficaram disponíveis no universo para formar outra coisa. Então, estes átomos também carregam a memória daquilo tudo que eles já construíram. E eles se autoprogramam para construir coisas novas. Então, nós somos todos um. Fazendo toda essa viagem, aí eles mostraram para mim que toda vez que a gente trabalha com uma pessoa e esta pessoa recebe a cura, ou ela ressignifica aquilo pelo qual ela foi buscar, muitas outras pessoas que estão conectadas a ela também recebem essa cura. A nossa conexão, a nossa ligação com o outro, ela vai muito além daquilo que a gente imagina. A única coisa que impede que a gente, de verdade, reconheça essa conexão é a nossa máscara, que hoje a gente chama de ego. É exatamente o ego que a gente tem, né, que faz parte do nosso sistema, que tenta mostrar para a gente que estamos separados um dos outros. Mas nós não estamos separados um dos outros. Somos todos um. Quando eles mostram toda essa dinâmica para mim, e mostram sempre o coração pulsando, coração pulsando, coração pulsando, e dizem, vá lá e faça, eu convido alguns amigos para participarem da mesa. Eles mostram para mim como é o procedimento e convido essas pessoas, que são pessoas corajosíssimas, que falam, vamos lá, vamos ver para que serve esse negócio. E aí o trabalho com a rede de Indra, ele funciona da seguinte forma. A pessoa precisa estar à disposição no dia, estar em casa ou em algum lugar onde ela possa deitar, relaxar e se colocar à disposição. Esse é o movimento que a pessoa vai fazer onde ela estiver. Eu não preciso estar junto com ela, não é necessário. Eu posso fazer isso aqui, da onde eu estou, da minha casa, que o efeito que a pessoa vai sentir lá na casa dela é algo assim indescritível. Então, a pessoa deita, se coloca à disposição, eu faço todo o trabalho de iniciação, peço permissão para a ancestralidade deles e entro no campo. Uma coisa que eu percebi é que, assim, eu tenho um mentor que está sempre comigo, que algumas vezes me orienta e explica para mim algumas coisas, mas a equipe que trabalha em cada atendimento é sempre uma equipe diferente. A minha equipe, que vai fazer a minha equipe, a equipe que vem deles, chega e vai fazer o trabalho que é necessário, só que também chega, se aproxima da pessoa, uma equipe para cuidar dele. É muito interessante. E nunca é o mesmo, porque sempre os seres estelares que chegam, eles vão estar de acordo com aquilo que a pessoa acredita, com quem ela está conectada e com quem ela permite que se aproxime. Então, eu já teve atendimentos em que eu olhei assim e eu vi um índio
que ele falava assim, eu faço parte da egrégora do Pena Branca. Aí eu falava assim, caramba, Pena Branca? Acho que são da Umbanda. Como é que ele está aqui? E aí o mentor fala assim, fica quieta, cala a boca, sossega e assiste. Porque para a pessoa, aquele ser estelar se apresenta daquela forma porque é a forma como ele acredita que ele seja. Então, eu já vi seres que se mostram dentro da corrente oriental, dentro do hinduísmo, seres mestres ascensionados, várias deles. Então, quando é feita essa conexão, a primeira coisa que eles fazem é subir a malha energética da pessoa. Eles mostraram para mim que todos nós somos feitos, né, a partir de uma malha energética. 6 meses antes do nosso nascimento, é como se um arquiteto fizesse uma planta do nosso corpo, e a partir dessa planta, cada célula vai saber exatamente para onde ela vai e o que ela vai formar. É assim que se forma o nosso corpo humano. E 6 meses antes da nossa concepção, perdão. E essa malha acompanha a gente ao longo da nossa vida. É uma malha elástica, que conforme a gente vai tendo formas diferentes, ela vai acompanhando. Então, eles vêm, a pessoa está deitada numa maca, eles suspendem essa malha e, holograficamente, eles mostram todo o corpo da pessoa. Então, ali, eles mostram para mim rim, coração, pulmão, os tendões, e ali eles começam a fazer todo o trabalho nessa malha. Porque todos os conflitos que a pessoa vive, todas as situações de dor e sofrimento estão ali. São elas exatamente esses conflitos que eles vão trabalhar. O foco deles é o trabalho no coração. E é interessante porque eu falava assim, caramba, mas por que o coração? Explica para mim por que o coração. E aí, eles mostraram para mim, e depois eu fui fazer algumas pesquisas, e realmente, o nosso coração, ele é o órgão que precisa estar mais desenvolvido para que a gente consiga acessar a 5ª dimensão. O coração, ele é um órgão independente. Ele tem um cérebro independente. Então, quando a gente fala assim para as pessoas, olha, você precisa pensar com o coração, olha, você precisa olhar com o coração, ouça com o coração, sinta com o coração. Essas frases já mostram que, intuitivamente, a gente sabe que o coração, ele tem uma propriedade específica de sentir. Então, nós temos os chakras superiores, que estão relacionados ao pensamento, os chakras inferiores, que estão relacionados à emoção, e a gente sabe que são somente 2 emoções, medo e amor, e nós temos o coração. A junção do pensamento com a emoção forma o sentimento. E aí eles mostraram que as pessoas que têm sentimentos de dor, sofrimento, rancor, ódio, raiva, mágoa, tristeza, eles mostraram para mim que o coração fica como se fosse... o mais próximo que eu posso dizer para vocês, sabe aquela imagem em que tem... eu não sei quem é, porque eu só vejo a imagem, mas eu acho que é Jesus com o coração envolto num espinho, no mesmo espinho da cabeça. Então, é assim que eles mostraram o coração para mim. Envolto desses espinhos, envolto dessa capa dura, como se o coração não tivesse vida, um coração opaco. E eles disseram que é exatamente esse trabalho que precisa ser feito. É necessário que este coração
seja livre de todas essas dores para que ele possa pulsar novamente da sua forma mais original possível, para que as pessoas comecem a se conectar novamente, se lembrarem de quem são, e assim, como uma grande família, fazer essa ascensão. Então, esse é o trabalho mais profundo da Rede de Indra. É trabalhar exatamente essas questões no coração. Quando eles fazem esse trabalho, que eles limpam o coração, desconectam a pessoa dessas dores, desconectam as pessoas com todas essas mágoas, durante esse trabalho, eles explicaram que a nossa terapia, a Rede de Indra, ela é uma rede. Ela é uma rede. Por ser uma rede, ela está conectada com tudo que há no planeta, com tudo que há no universo. Lembra a primeira história que eu contei, que temos aquela rede com aquelas gotinhas que parece que são joias? Essa rede, por elas passam muitas informações. E nós estamos lá dentro dessa rede trabalhando. Eu com a minha terapia, a Silvia com a terapia dela, o Felipe com os trabalhos dele. Então, cada um que faz esse trabalho, o que eles vão utilizar, o que a Rede de Indra vai utilizar? Ela vai utilizar as ferramentas disponíveis que o terapeuta tem. Ele não é um atendimento engessado, não é um atendimento fechado. Então, eles utilizam as ferramentas que o terapeuta tem. No meu caso, eles utilizam o quê? A terapia reencarnacionista que eu tenho, eles utilizam o conhecimento da psicogenealogia, o conhecimento das decodificações que eu faço. Então, quando eles pegam esse coração e começam a fazer essa liberação, as imagens começam a vir na minha mente e as histórias começam a serem mostradas. Às vezes eles mostram 1, 2, 3 histórias. Histórias que estão nas quais nós estamos relacionadas, conectadas, vinculadas à dor. Então, conforme eles vão limpando, as histórias vão sendo mostradas. Conforme eles vão abrindo, as histórias vão sendo mostradas. Tudo isso num plano num local alocal, que não é aqui. Tudo isso acontece num plano espiritual. Esse trabalho, a pessoa, eles pegam esse corpo, né, essa trama, devolvem para o corpo físico, e aí a gente termina o trabalho. Quando eles dizem terminado o trabalho, é feita a desconexão, acaba o trabalho. As pessoas relatam para mim que, depois que elas passam pela Rede de Indra, é como se tirassem, muitas delas falam, nossa, é como se tivessem tirado um véu dos meus olhos, eu estou enxergando as coisas diferentes, eu estou sentindo as coisas diferentes, eu estou agindo de um jeito que eu nunca imaginei que eu fosse agir. Enfim, elas relatam muitas coisas boas, muitas coisas positivas que acontecem nas suas vidas. Não existe um padrão de atendimento. Cada atendimento ele é único e específico, porque cada pessoa tem uma história específica, vem de um momento específico da sua vida. Eu, como uma boa escorpiana investigadora, e duvido muito de coisas quando elas são assim, muito mirabolantes, toda vez que chega um cliente para mim, que ele vem querer contar algo para mim, eu digo, não precisa me contar nada. Porque eu gosto de fazer o trabalho sem saber nada da história da pessoa. Nada, absolutamente nada. Depois que eu vou soltando os áudios e vou contando para a pessoa o que eu vi, o que eles fizeram, como foi o trabalho, aí sim a pessoa vai me contando a história e ela mesma, as conexões, ela mesma vai fazendo
a junção de tudo. Então, é dessa forma, é assim que o trabalho com a rede de Indra funciona. O que eles dizem é que nós só conseguiremos alcançar essa quinta dimensão quando a gente tiver com o coração livre de todas essas dores que a gente carrega no nosso dia a dia. Funciona a rede de Indra? Funciona. Como vocês estavam falando no começo, quando a pessoa permite o movimento. Quando a pessoa permite o movimento, ela acontece com muita rapidez. Quando a pessoa teima em manter o mesmo comportamento, ele vai acontecer. Mas, assim, a duras penas. Por que eu digo a duras penas? Porque a pessoa nunca mais vai ser a mesma depois que ela passa por esse trabalho, por esse atendimento. Ela nunca mais vai ser a mesma. Porque algo muda num estágio muito profundo do ser. Existe uma mudança muito profunda dentro dela. E é uma mudança que ela não consegue controlar. É como se eles colocassem, isso eu já vi, eles colocarem um... Deixa eu pegar um clarinho aqui para vocês verem, não sei se vai aparecer. É como se eles colocassem um tetraedro de luz. Algumas vezes eles colocam essa forma no coração, algumas vezes eles colocam essa forma aqui nessa região da cabeça, para que a pessoa tenha seja mais fácil para ela chegar a esse estágio de entendimento e de compreensão. Gente, agora eu preciso que vocês façam perguntas para mim do que vocês querem saber, enfim, para eu poder continuar falando. Eu vou dar uma olhadinha aqui. A Daniela falou assim, que eu na vida, desde que me entendo por gente, me sinto não pertencer a esse mundo, sinto muito falta dos aromas, cores e sabores, sinto falta de outra psicosfera. A gente sente falta. Quando a gente começa a tomar consciência de que existe fora daqui existe um outro mundo, um outro universo, vamos falar de universo paralelo, a gente sente falta mesmo. E isso é uma falta que dói na alma. É uma falta que pega na alma da gente. Quando você diz eles, não tem o gênero... Existem gêneros? Ou são só homens que fazem essa cura, Existem mulheres nessa... Você consegue reconhecer algum tipo de... Não sei, né? Porque na espiritualidade ou nos corpos celestiais, né? Existe algum que você vê visivelmente assim, um ser feminino, alguma coisa assim? Sim. Uhum. Quando eu falo eles, é porque eu estou generalizando, mas são eles e elas. Uhum. Teve um trabalho que eu... Porque, assim, é umas coisas tão, assim, diferentes que acontecem. Teve um trabalho em que aparecia Kuan-Yin. E eu falava assim, gente, mas são egrégoras muito fortes, são de uma radiação muito alta, de uma vibração muito alta. Como é que aparece aqui, assim, nesse trabalho, né? E, assim, você fala, nossa, não é igual. Mas a gente sabe que são partes da consciência que vêm fazer esse trabalho. E aí eles se apresentam ou como homens ou como mulheres. Eu já vi diferentes seres estelares, já vi homens bem altos, cabeçudo, já vi aqueles mais baixinho, trabalhando. São diferentes seres estelares que chegam. E assim, teve um dia que eu cheguei e falei assim, então, será que dá para falar o nome deles? Aí o meu mentor chegou e fez assim para mim, para que você quer saber o nome?
qual é a necessidade de você saber o nome? Eles têm o nome que você acreditar que eles têm. Porque naquele momento, durante aquele trabalho, o nome deles é o que menos importa. Não importa nome, não importa gênero, o importante é porque ali já não existe mais, né? Porque não está mais na terceira dimensão, né? Somos Já é nós que separamos isso. A separação é nós que fazemos. assim, por isso que existe essa indagação, né? É homem, é mulher, como é que chama? E aí, como é que tá vestido? E é gordo, é magro, é alto, né? E às vezes vem de uma forma energética. Eu já fiz a rede de Indra, né, 2 vezes. Na primeira vez eu lembro muito que realmente eu fiquei muito inquieto, né? Eu fiquei mais ou menos uns 40 minutos a 50 minutos. Eu tinha acabado de acordar, que a gente fez no mais ou menos umas 10 horas da manhã, e nessa primeira vez eu lembro que rolou algumas intervenções, que foi colocado um tetraedro, né, no meu terceiro olho, na minha glândula pineal, que foi uma forma, né, de me potencializar, de me, né, de como se fosse uma antena, né? E foi interessante, muito interessante, né? Por mais descrente que eu estava, eu falei, ah, o cara colocou um tetraedro. E aí, ah, na segunda vez, e eu trabalho com as microdosagens da ayahuasca, né? Não sou eu que trabalho, né? Os índios trabalham, eles que fazem todo o trabalho. Eu sou um canal, né, de acesso a essa medicina, né? Aí colocaram lá no Facebook, no Instagram, não sei o quê. Ah, mas é a mesma coisa que você vender água benta. Eu não estou vendendo água benta. Eu não estou vendendo água benta. Primeiro que água benta é benzida por quem? Aí a gente vai entrar numa religião e é benta. O que é, né? É diferente de uma medicina, que é uma cura ancestral, que é uma coisa que foi é, na imersão do mestre Irineu, entre todas as histórias que contam ali, que era exatamente para ser disseminado para todos os povos, independentemente de credo, religião, cor, raça, né? Então, graças a Deus e graças a tantas outras formas de energias que nos envolvem, né, e nos estimulam, né, eu tive a honra de ser um canal, né? Eu não sou o curandeiro, eu não sou um vendedor, eu sou um canal de acesso a essa medicina. Eu apenas faço o canal de quem precisa para quem também conduz, né? Imagina se só quem, então só quem pode, só quem entra na igreja vai poder rezar ou vai ser curado, né? Não é assim. São outros tipos de medicinas que devem chegar no ser humano, né? Independentemente de crença, independente, é uma substância poderosíssima, tá? A ayahuasca, que é a mistura de uma planta fêmea e uma planta macho, o mariri ou o jagube e a chacrona, né? Então depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, voltando na minha segunda imersão com a rede de Indra. Por que que eu falei disso? Porque nessa imersão veio para mim que eu deveria, né, o que eles queriam me proporcionar, esse conhecimento, é que das próximas vezes que essa medicina chegasse nas minhas mãos, eu colocasse nas 4 fases da Lua, né? Então, Lua crescente, não, Lua nova, Lua crescente, Lua cheia e Lua minguante, né? Então, que eu dividisse essa imersão, né, que eu não chamo de terapia, que eu não chamo de cura, que eu não chamo de, né, é uma imersão para você conhecer em microdosagens a medicina da ayahuasca, né? Porque a maior medicina
está dentro de você, de novo repetindo a mesma coisa, só que é uma substância poderosíssima, creia você ou não. A medicina da ayahuasca, ela causa insegurança e medo em muitas pessoas. Eu não vou tomar essa coisa, eu vou ficar muito louco. Eu não, eu vou encontrar com as minhas sombras. Eu não, eu vou vomitar. Pô, quantas vezes você encheu a cara e vomitou? Quantas vezes você não... Cara, é encontrar com você mesmo. É uma coisa tão linda. Você vai sorrir, você vai chorar, você vai conhecer dimensões inimagináveis. Você vai ver que não existe só aqui, ó, Felipe, o chapéu, roupa. Cara, é a mesma coisa de eu ir para Disneyland e contar para vocês. Não existe. Tá? É uma coisa muito poderosa, que eu não falo que ela mudou a minha vida, porque quem mudou a minha vida fui eu e eu mudo ela todo santo dia, ou tento ela em minúsculos passinhos, tá? Em minúsculos passinhos. Ou seja, e veio a rede de Indra, através da conexão, né, da Ninete Rocha, para que as próximas fossem, dessa vez, colocadas à energia da Lua. Então, eu recebi uma medicina essa semana do Acre, maravilhosa, dos índios Runicuins, uma medicina bem poderosa, né? Então, já vou começar agora a fracionar, vou fracioná-la em 4 partes e deixá-la primeiro na lua nova, depois na lua crescente, depois na lua cheia, depois na lua minguante, né? Cada parte, já vou fragmentá-la para quê? Foi uma imersão que eu tive com a Ninete, não só com a Ninete, com toda essa egrégora, e realmente isso ficou reverberando na minha alma, no meu pensamento, nas minhas atitudes, na minha reflexão. Então, é uma coisa que há de se pensar. Por que ia falar disso? Tanto é que a Ninete consagrou a microdosagem durante um bom tempo, a Maria de Fátima, a Ana Pedretti. Eu não vou ficar aqui expondo para quem eu não sei se quer falar, quem não quer falar, né? Mas já são muitas pessoas com que, graças a Deus e graças aos deuses, né? Não só a Deus, né? O eu superior, mas nos tornamos um portal de acesso a essa medicina. Tá? Lembrando que nós não vendemos, né? A gente proporciona essa conexão, porque existe uma troca energética entre o pajé, entre a Evolua, entre vocês, só que a Evolua também ela planta jagube e a chacrona como uma forma de agradecimento à terra. Não é só isso, existem outras ações que a Evolua faz também, que não é para recompensar. Ah, então beleza, eu ganhei dinheiro, vou plantar árvores ou vou ajudar crianças com câncer. Não, isso é da minha alma, é do meu projeto de vida, da minha essência. Quando você aponta o dedo para uma pessoa, tem 3 voltados para você e um para o céu, né? Independentemente disso, eu gostaria de convidar para quem realmente quiser conhecer um pouquinho mais sobre as medicinas da floresta, independentemente da microdosagem, né? Tem um videozinho muito incrível sobre as microdosagens, sobre as medicinas da floresta, o cambô, o rapé, a sananga, né? E tem lugares onde eu frequento, né? Onde a gente convida as pessoas, depois de realizar essa introdução à microdosagem, fazerem a consagração integral, né? Lugares idôneos, lugares muito aconchegantes e acolhedores, né? Com pessoas preparadas, pessoas que já estão aí na caminhada há 5, 10, 15, 20, né? Mas com que eu, né, vivenciei essas experiências, né? Então, eu convido vocês a se conectarem com vocês e nada é à toa. Para você conectar com a ayahuasca, você tem que sentir um chamado. Uma pessoa fala daqui, a outra pessoa fala de lá, você fala, o que será que é isso aí? O que será que é aquilo? Tá. Então, no momento certo, tá? Eu acho que todo ser humano
deveria se conectar, né, consigo mesmo. E é isso que a tal da medicina da floresta faz, fazer você se conectar consigo mesmo, né? Mas todo mundo tem a sua própria hora, ninguém é forçado a nada, né? Deixa eu falar, a Carol, ela escreveu assim, que isso tudo é algo muito fora da caixinha. Realmente, isso é fora da caixinha. Quando eu percebi que era desse jeito, o que eles falaram para mim? As pessoas certas vão chegar até você. Não. Eu falei, nossa, mas eu preciso divulgar isso, fazer. Não, fica quieta no seu canto, quietinha. Porque é algo tão profundo, é um trabalho tão sério, que nesse momento, pelo menos, não é para sair com, assim, divulgando fazendo um grande marketing, porque as pessoas não vão compreender. Do mesmo jeito que muitos não compreendem a ayahuasca. Eu sempre falo, se você tem medo de tomar a ayahuasca, participar de um ritual, começa com a microdosagem, experimenta a microdosagem. Já é algo assim mais sutil e que os efeitos são super bacanas. São super bacanas. Então, é algo que, se você tiver vontade de experimentar, mas tem um pezinho atrás, experimenta, porque vale a pena. Eu experimentei, eu sou uma dessas pessoas que eu tinha, assim, um pouco, assim, eu falei assim, ai, meu Deus, perdeu o controle de mim mesma. Eu tinha um pouco de receio disso. E aí o Felipe falou assim, experimenta as microdosagens. Experimentei e, gente, é fantástico. Dá, assim, a gente vê as coisas com outros olhos. É muito interessante, a nossa percepção fica mais aguçada. E também perguntaram o tempo de duração. Um atendimento, ele demora mais ou menos 1h30. Mas eu não faço mais do que um atendimento de manhã. Então, durante o dia, eu faço 3 atendimentos, no máximo 4. Não passa disso. Então, é um pela manhã, um logo depois do almoço, um mais à tarde e um à noite. Demora uma média de 1h30, mais ou menos. Então, são 40 minutos que a pessoa fica deitada, ela fica ali relaxada, alguns percebem o que acontece, outros sentem mexerem no corpo, outros perdem totalmente o controle do corpo, falam assim, gente, eu não conseguia mexer nada. Tem pessoas como o Felipe que tem a mente muito agitada, dá um trabalho para entrar no campo, porque a mente não para, e a conexão fica um pouco mais difícil. Aí depois, quando acho que eles dão um sossego nas pessoas, aí elas embarcam no sono, falam assim, cara, dormi. Tem gente que não dorme de jeito nenhum, fala assim, parece que eu dormi assim 8 horas e acordei refeito, enfim. A reação ela é bem diferente. Dentro desses 40 minutos, que de repente parece assim que são horas. Aí depois, mais meia hora, 40 minutos, eu vou mandando os áudios. Por que eu mando os áudios? Eu não converso direto com a pessoa. Porque depois a pessoa manda mensagem para mim e fala assim, Ninete, lembra que você falou isso? Eu vou falar assim, Jesus amado, o que foi que eu falei para essa pessoa? Porque quando a gente entra no campo, a gente não está com esse cérebro aqui funcionando. O cérebro que funciona é o do coração, e é uma outra conexão. Quando eu saio do campo, logo depois que eu saio, ainda está tudo muito fresquinho, então eu consigo ir falando. Quando o campo é desligado de vez, aí é porque já acabou mesmo, e aí eu já não consigo nem falar mais nada para a pessoa. Então, eu deixo gravado, porque aí a pessoa pode ouvir 1, 2, 3 vezes. Aí, se ela me pergunta, eu vou lá nas gravações que eu fiz, e às vezes eu ouço de novo para ver o que foi que eu falei. Porque, gente, isso é uma forma de autopreservação. Porque são muitos campos que a gente entra. Quando eu entro na rede de Indra, eu não estou entrando só no campo da pessoa, eu entro no campo da pessoa que está desdobrado numa outra história, que está desdobrada numa outra história, e assim são vários campos simultâneos que a gente vai conectando. Se não existe essa desconexão e esse esquecimento temporário,
Imagina só como fica a cabeça do terapeuta dentro desse trabalho. Então, eu desconecto e eu esqueço. O Felipe estava falando, eu falei assim, Jesus amado, que foi que eu falei para ele? Que foi que a gente conversou? Porque eu não lembrava. Quando ele falou das microdoses, eu lembrei. Eu falei, lembrei. Porque eles pediram para ele colocar o floral, dividir em 4 dosagens certinhas de 7 dias, colocar na lua e sentir o que cada lua vai fazer com essa microdosagem. E assim, é um trabalho que a gente vai precisar de pessoas, né? No caso, o Felipe vai precisar de algumas pessoas que experimentem isso, para que as pessoas digam o que foi que sentiu, qual foi a sensação, a diferença de uma microdosagem de uma lua cheia para uma lua minguante. Então, depois que ele fizer isso, ele vai ter que estabelecer todo o protocolo para se tomar essa ayahuasca que vai vir com essa energia. Mas aí é com ele, os amigos dele é que vão ensinar para ele. Tudo isso veio agora que eu puxei pela lembrança, eu lembrei. Mas aí ele já vai ser muito bem encaminhado quando ele fizer, eu tenho certeza. Mas o trabalho é basicamente esse. Tem a pergunta aqui da Marta Cristina. Posso fazer um comentário? Enquanto a Ninete estava contando a história da rede de Indra. Boa. Tá ok? Bom, eu sou suspeita, né, de falar da Ninete, porque eu sou super fã, já fiz rede de Indra, já fiz constelação, já fiz a árvore genealógica, né? E já conheço muito do trabalho dela, sempre recomendo e tal. E aí ela estava contando a história aí, e eu não sei se alguém reparou, mas eu estava aqui e o meu gato está nessa direção aqui. E eu filmei, algumas pessoas devem ter visto que eu estava filmando alguma coisa, e era o meu gato. E ele estava fazendo movimentos com a boca e com os olhos, estava muito, eu nunca vi nada igual. E aí eu achei que era pertinente comentar isso, e era exatamente na hora que ela estava falando da experiência. Eu mandei para o particular dela, e aí, se alguém quiser ver depois, ela pode estar passando, mas foi isso que aconteceu. Eu fiz 2 filmagens, porque se eu contasse, ninguém ia acreditar, porque foi muito, eu não sei se a Ninete já viu, mas está bem, bem curioso. Ele faz movimentos com a boca e com os olhos, e eu fiz em dois vídeos. Aí é isso, tá? Eu já fiz a rede de Indra, eu sou terapeuta aqui do Rio de Janeiro, e eu não conhecia a Ninete pessoalmente, a gente fez a árvore genealógica, eu conheci a Caco também através de um amigo, e isso há 2 anos atrás. E nós nos tornamos amigas, e é uma referência para mim, aprendo muito com ela sempre, com a Caco também. E a gente tem essa ligação, que foi uma das coisas que ela comentou em relação aos chamados, né? Aos chamados de cada um. E a gente realmente, eu tive uma conexão muito forte com a Ninete, uma pessoa maravilhosa. Ela ficou na minha casa, nós fizemos um trabalho maravilhoso aqui, foi quase uma semana, né? Que ela ficou aqui, foi profissionalmente muito enriquecedor, mas pessoalmente também. Foi tudo muito bom. E aí eu queria deixar só esse depoimento. E aí, se alguém quiser ver o meu gato depois, vai valer super a pena, tá bom? É isso. Cadê o gato, dona Marta Cristina? Meu gatinho está ali, ó. Pega o seu gatinho que a gente volta com você daqui a pouquinho. Como ele chama? Aí. Júlio César. Ave César! Lá, seria meu nome se eu fosse menino. Aí eu botei esse nome nele. Com a energia dos gatos, a energia dos gatos. Vai vir uma pessoa falar sobre as energias dos gatos, se Deus quiser. No Evolua Festival. Que maravilha. Olha, ele me escolheu. Tem uma galera querendo entrar aqui, então eu vi que tá rolando uma boquinha livre aqui, ó.
Tá todo mundo se reconectando. Mas não é uma boquinha livre, não. É mais do que uma boquinha. É uma alma, é um coração, é um abraço, é um afago, é um acolhimento. Então, nada melhor do que a gente nos reunir, né? Para a gente cada vez mais nos encontrar e compartilhar nossas tristezas, nossas felicidades, né? Juntos somos muito mais fortes. Ninete, fazendo suas considerações. Eu vou contar uma história. A Fátima gosta também, né? Somos professoras de educação infantil, a gente gosta de história. Eu vou contar uma história para vocês que é exatamente isso, o que eles esperam que a gente faça. Aliás, são duas histórias. A primeira está relacionada à conversa logo no início, antes das minhas falas, quando vocês estavam conversando sobre as escolhas que a gente faz, as decisões que a gente toma. Existia uma cidade onde não havia luz, e as pessoas à noite usavam muitas velas. Então, tinha um casal, né, que tinha uma família, e esse homem sustentava a sua família fazendo velas. E, na cidade, todo mundo fazia vela, porque, como não tinha luz, precisava muito de vela, e o preço da vela era lá embaixo. E a família dele passava muita fome, muita necessidade, porque, poxa, e a vela é tão barata e não tem outra coisa para fazer na cidade, enfim. Aí um dia ele estava assim, muito triste, andando pela rua, e chega uma carruagem suntuosa, linda, maravilhosa, e desce da carruagem um homem que diz assim: moço, quanto é a sua vela? Ele falou assim: olha, um maço de vela é 10 centavos. Aí, quando ele olha para o rapaz fala assim: você não está me reconhecendo? Aí esse homem olhou bem para ele e falou assim: nossa, você é o meu amigo de infância, é o Jorge, meu amigo de infância? Ele: sou, mas o que aconteceu com você? Você era um simples carregador de água e, de repente, com toda essa carruagem... vou contar para você o que aconteceu. Eu cansei de viver aqui nessa cidade, porque a gente ganhava muito pouco, minha família estava passando muita necessidade, eu peguei um navio, viajei por 1 ano até uma ilha, a Ilha de Cristal, de Diamantes. Nessa ilha, eu fiquei durante 2 anos lá, trabalhando, adquirindo toda a minha riqueza, porque lá tudo é diamante, diamante, diamante. Peguei o maior número de diamantes que eu podia, trabalhei, enfim. Viajei durante mais 1 ano, quando cheguei aqui, tudo que eu conquistei lá, eu usei aqui e estou rico. Ele fez: uau, eu também quero ir para essa ilha de diamantes. Aí ele deu todas as coordenadas e esse homem foi. Pegou todo o dinheirinho que ele tinha, comprou a passagem, viajou durante 1 ano e chegou na Ilha de Diamantes. Chegando na Ilha de Diamantes, ele começou a encher os bolsos de diamante, a sacola, a mochila. Quando chegou na metade do dia, ele parou e fez assim: gente, eu gastei todo o meu dinheiro na viagem, como é que eu vou viver, como é que eu vou dormir, como é que eu vou sobreviver aqui durante 1 ano? O que eu vou fazer? Aí, no auge do desespero, começou a cair a noite e ele só tinha diamantes nos bolsos, sem nada para conseguir comer. Quando ele olha assim para a cidade numa penumbra, não existia uma luz, não existia nada. Ele fez assim: gente, eu vou começar a vela. Porque se aqui não tem nenhuma vela, eu vou vender as minhas velas. E assim ele começou fazendo vela. E fez uma fortuna vendendo velas. Conseguiu iluminar toda a cidade e todo mundo ficou feliz da vida, considerava muito ele. E durante 2 anos ele fez velas e vendeu velas. Então ele fez velas para a ilha dele, fez vela para as ilhas perto que não tinham vela, fez fábricas de vela, enfim, criou uma fortuna. Quando chegou o próximo navio para trazer ele de volta, ele pegou toda a fortuna dele, tudo que ele tinha construído, e voltou. Quando ele volta para a cidade,
que ele desce do navio, ele desce com toda a fortuna, e qual a surpresa da família dele? A fortuna dele era o quê? Velas. E ele chega na cidade, onde tem muitas pessoas que fazem vela, com o navio carregado de velas, para vender velas. A mulher dele se desesperou, a família dele colapsou, e todos ficaram muito irados assim com ele, porque onde já se viu ele ir para uma ilha de diamantes e trazer velas? Então, quando a gente se coloca à disposição de alguns atendimentos, se a gente vai com essa mentalidade, como este homem foi para a Ilha de Diamantes, os atendimentos que a gente recebe não vão surtir efeitos, porque a gente está preso a essas crenças limitantes, a essa forma de pensamento que não permite que a gente saia da caixinha. Então, se você entra dentro da caixinha e você não quer sair da caixinha, não adianta ir para uma ilha de diamantes, porque você vai continuar fazendo velas. A outra história é algo que eles compartilharam comigo em contos que foram chegando, e eu vou compartilhar com vocês, que é assim: imaginem vocês dentro de um auditório, onde vocês estão ali, de repente, apagam-se todas as luzes, fica uma escuridão total e vocês portam somente uma vela na mão. Cada um tem uma vela. Que utilidade tem uma vela dentro de um auditório todo escuro, sem ela estar acesa? Sendo que nesse auditório tem paredes, muros, coisas afiadas, obstáculos pequenos, obstáculos grandes, que conforme as pessoas começam a se mexer, elas vão tropeçar, elas vão cair, vão se machucar. E, de repente, nessa confusão toda, somente você tem uma vela que está acesa. Você pode pegar essa sua vela e sair andando e tentar achar a saída. Só que a sua vela, ela tem uma chama tão pequenininha que ela não vai clarear muita coisa. Então, você vai correr o risco de se machucar também. Agora, se você pegar a sua vela e acender a vela da pessoa que está ao seu lado, você vai perceber que a sua chama vai continuar tão intensa quanto a chama da vela da pessoa que está ao seu lado. E essa pessoa vai acender a vela de outro, e você vai acender a vela de outro, e vai acender a vela de outro. Quando vocês se derem conta, todas as velas acesas vão criar uma luz enorme, e todos vão conseguir se levantar e sair do local onde vocês se encontram de forma tranquila, sem correr nenhum perigo. É isso que a rede de Indra faz. É isso que muitas terapias fazem. Elas acendem essas velinhas. É esse compartilhar, essa amorosidade que o Felipe Rua faz, que é um exercício que nós devemos fazer sempre. Sem medo de perder, sem medo de que roubem o nosso estudo, sem medo de que as pessoas se apropriem daquilo que a gente sabe ou daquilo que a gente está trabalhando, enfim. É esse compartilhar de coração aberto, de coração livre, isento de qualquer questão que possa nos entristecer. Esse é o trabalho do Evolua, e esse é o trabalho que todos os terapeutas que estão engajados nesse movimento buscam fazer. Agradeço a atenção de vocês, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido uma noite, assim, bastante agradável para vocês. Um beijo enorme. Amores, gratidão demais. Vamos agora para os oráculos maias, celtas.
E os celtas, os oráculos das árvores. Eu gostaria que Ninete Rocha escolhesse uma carta de 1 a 32 ou de 32 a 1. 29. 29 da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Então, Ida, aqui é um pavão no seu voo, tem um veado e tem um réptil aqui, muito lindo. É muito bacana. É que eu tô me conectando com esses oráculos aqui recentemente. Equilíbrio universal. Ida traz um período de calmaria após uma longa jornada, um embate, um trabalho exaustivo, dizendo-lhe que é a hora de descansar e recompor as suas forças. Olha que depois dessa jornada do Evolua Festival, faltam 3 lives. Eu estou me identificando e estou até suando pelos olhos aqui agora. Esta Ogã traz alento, serenidade, paz de espírito. Aproveite para voltar-se para dentro de si e meditar a respeito da jornada empreendida. O que você aprendeu? O que você realizou? O que você pode melhorar? Isso tanto para mim quanto para todos vocês que participaram do Evolua. E ainda vão participar daqui a mais umas 3 lives. E a carta invertida, né? Mas ela veio bem para cima. Então eu vou relê-la, tá? Ida eu deixo o equilíbrio universal. A Ida traz um período de calmaria após uma longa jornada, um embate, um trabalho exaustivo, dizendo-lhe que é a hora de descansar e recompor as suas forças. Esta Ogã traz alento, serenidade, paz de espírito. Aproveite para voltar-se para dentro de si mesmo e meditar a respeito da sua jornada empreendida. O que você aprendeu? O que realizou? E o que pode melhorar? É a sabedoria celta, através de um pedacinho de carta, né? E algumas palavras que eu me conectei demais, né? E não foi à toa que 3 vezes nossa Ninete Rocha foi abduzida, porque realmente é uma jornada bem árdua, mas nem um tanto exaustiva, mas muito gratificante, porque a gente está só no segundo e o terceiro vem nesse ano ainda. E eu preciso de vocês cada vez mais, que vocês convoquem as egrégoras de vocês, os seus professores, seus aprendizes, porque no Evolua 3, no Flash Festival, vai começar no dia 12, a gente vai fazer 3 lives por dia durante uma semana. Não sei se de segunda a sexta, ou a gente vai no sábado também. Domingo é sagrado e vamos, como diz aqui, pousar e ver tudo aquilo que a gente edificou, construiu, né? Plantou, semeou, adubou, regou, né? Para a gente poder colher e a gente usufruir também, né? Não adianta a gente só plantar, regar, adubar, colher, distribuir para todo mundo. E eu, né? Lembra de quando a gente começou essa live aqui de nós temos que pegar as máscaras de oxigênio quando caem do avião e primeiro a gente, né? Quando a abelhinha, ela precisa tomar o melzinho dela antes de voar. Quando vem um fumigador, quando vem um incêndio, ela precisa, né? Se nutrir antes de poder fazer o seu voo, né? Então, foi muito verdadeira, muito ímpar essa carta. Como todos os oráculos que a gente vem tirando aqui, eu não sou um oraculista, eu não sou um estudioso de todas essas artes, né? Mas eu tenho minhas conexões, principalmente quando são alinhadas e aliadas com a de vocês também, né?
Quero agradecer demais, Marta Cristina Araújo. E a gente volta a se conectar, tá bom, querida? Gratidão demais, tá? Mais uma vez, como é que chama o nosso... Meu filho, Júlio César, Júlio Ave César. famoso JC. Ave não, Mia César. Tem a Ave César e JC, esse é o Mia César. JC. É o MC, Mia César. E agora, vamos chamar ele, Bruno Muca, o nosso sound healer, uma das pessoas que foram os maiores presentes que esse festival poderia receber, na sua disponibilidade, na sua humildade, na sua proeficiência em executar aquilo que reverbera do seu coração para todos os instrumentos que ele manipula, que ele toca, que ele faz ressoar, né? Mais uma vez, Bruno, gratidão demais, irmão. Gratidão demais. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho dele, o pessoal vai colocar aqui. A vida é um sopro. A vida é um sopro divino. E como um sopro, é tão simples e ao mesmo tempo tão leve. Ser simples parece simples, mas é tão complexo. Se a vida é o sopro, o que somos? Somos instrumento da vida, como essa flauta. A vida passa por nós, ela acontece por nós. E se somos instrumentos da vida, então que sirvamos a vida. E que sirvamos a vida com o que melhor sabemos fazer, que é sermos nós mesmos. Servir a vida com o que melhor temos a oferecer,
que é a nossa luz, é o nosso carinho, nosso afeto. O ser humano foi feito para viver em comunidade, em cooperatividade, cooperação. Cada luz aqui, cada chama aqui vem para iluminar um pouquinho mais esse planeta. Quanto mais iluminado esse planeta estiver, mais conectado com a luz divina ele estará. Eu peço a todos que nesse momento elevem os pensamentos, elevem os sentimentos e elevem as vibrações. Para elevar a nossa vibração, é como se a gente escolhesse uma rádio para sintonizar. Para rebaixar, para reduzir, para nos sintonizarmos com vibrações mais baixas, também existem as rádios, as frequências. O pensamento vibra, a emoção, o sentimento vibra, a matéria vibra. E cada um de nós tem a escolha de qual rádio nós vamos sintonizar.
os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa vida. Está na mão de cada um aqui, inclusive na minha. Eu escolhi a ciência do som para me elevar. Eu escolhi estar em contato com a música, com as artes, com o ser humano. Então eu venho por meio dessa oportunidade convidá-los a conhecer a massagem sonora por meio do Sound Healing. Para que assim a gente possa nos elevar e evoluir. Eu agradeço a todos por esse espaço, por esse tempo. Deixo meu contato aqui no chat, para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Sound Healing ou a terapia sonora. Desejo a todos um bom final de quarta-feira, encerramento aqui da nossa live do Evolua. Gratidão pela oportunidade, pelo espaço. Segue aqui no chat o meu Instagram. Gratidão, Fê. Gratidão, Samara, e a todos aqui presentes. Gratidão. Quem quiser entrar em contato com o Bruno Muca, é @chave de si. Chave de si. Gratidão enorme, Bruno. Mais uma vez pela disponibilidade, pela humildade, pela prontidão, viu, querido? E depois a gente conversa, que tem muita coisa bacana aí para a gente continuar construindo juntos, né? Porque a construção é feita no coletivo. Obrigado, irmão. Gratidão demais. Tá bom? Vai descansar, que você já trabalhou bastante hoje. Vai se dar um momento de absorver tudo isso aí que você reverberou. Agora eu vou tocar um pouquinho para mim, que eu também Boa. mereço. Com certeza. Desejo a todos vocês uma ótima noite, com a vibração lá no alto. Todos aqui são guerreiros da luz. E aí eu venho naquela música, deixando um abraço para Bruno Muca e falando para Ninete Rocha. Deixa eu chegar pertinho de Ninete Rocha, que eu tenho um... Ai, cheguei. Você é a luz, é a estrela e luar, manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. Você é sim e nunca meu não. Gratidão. Nós temos ser que sempre aquilo que a gente diz sim para nós. Vamos dizer sim sempre para a gente. E nunca, 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 nunca diga nunca. Porque é exatamente nesse sim, talvez, nunca, que a gente vive nessa turbulência de pensamentos, né? Mas quando a gente diz sim para nós mesmos, o sim vai sempre ressoar na nossa vida, né? Então, sim, 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 seu amor é tão profundo. Nós somos nossos prometidos e vamos gritar para todo mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e por todas as egrégoras de luz que aqui passaram e aqui passarão, eu agradeço demais a todos os orixás, a todos os nossos ancestrais, e principalmente a nós que estamos aqui encarnados e que conduzimos essa luminosidade, essa centelha divina que lateja e pulsa dentro de cada um de nós. É por dado, neste momento,
e que vem Nossa Senhora, que foi a nossa conduzente de hoje. Essa aqui que esteve sempre no criado mudo da minha mãe. E olha que esse criado mudo falou muito. Então, vamos continuar agradecendo demais, porque está encerrada mais uma live na quarta-feira. E amanhã tem mais. Às 20 horas abrimos o portal. A quinta-feira temos quinta, sexta e sábado. E vamos ter muita coisa para conversar com nós mesmos. Depois, com todo esse aprendizado que vai chegar aqui. Agradeço demais, Ninete, pela hombridade, pela disposição, por você aceitar a missão que, além do seu coração, veio de outras estrelas, outras galáxias. É muito importante isso, viu? Estamos sempre juntos. Muito obrigado. Eu agradeço demais por vocês existirem na minha vida, mas agradeço sempre antes ao meu coração, eu estar aqui diante de vocês, colocando todas as minhas fragilidades e todas as minhas potencialidades, porque assim nós nos identificamos. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Um beijo, um beijo, beijo, beijo!